som, nossa. Boa noite a todos, sejam bem-vindos novamente. Nós estamos retornando aí depois de 2 semanas que ficamos aí em stand-by, só descansando um pouco, mas voltamos aí para a edição 27 do Q&A, né? E hoje a gente tem aí um palestrante aí muito especial, que na verdade a gente, no Q&A, a gente abraça todos os tipos, todos os campos principais aí da engenharia automotiva, não só eletrônica, software, a parte de hardware, a parte de novos materiais, vidros, plásticos e outros mais. Bom, então a gente tem aí um convidado especial aí do Rio Grande do Sul, né? Então, o senhor Diego Tolotti, da Bruning Tecnometal Limitada, e hoje nós temos aí o privilégio, né, de ter uma palestra especial do senhor Diego, cujo tema é desenvolvimento do processo de estampagem, a estampagem a quente, para aplicações de veículos comerciais. Um tópico realmente quente, né, interessante e bem motivador para todos aqueles que trabalham, apreciam, são simpatizantes por sistemas automotivos. O senhor Diego Tolotti, ele é supervisor de pesquisa e desenvolvimento em engenharia de produtos na Bruning Tecnometal. Ele tem doutorado em ciência e tecnologia dos materiais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde o Giuseppe fez a graduação em engenharia metalúrgica. O professor Giuseppe, o nosso ilustre amigo aí, que teve a cordial aí, disponibilidade de convidar o senhor Diego, tem ênfase no desenvolvimento de aço e processo de estampagem a quente para veículos comerciais, com mais de 18 anos de experiência na indústria metalmecânica. Na elaboração e desenvolvimento de projetos na área de pesquisa e desenvolvimento voltados à área de conformação, soldagem e análise de materiais, acompanhamento da realização de processos e testes práticos que subsidiam o desenvolvimento de novas tecnologias. Bom, muito obrigado aí, senhor Diego, pela sua cordial aí, atendimento ao convite, né? Em especial aí o Giuseppe. E eu gostaria de passar a palavra para a Janaíne, que vai passar as outras instruções. Ela vai falar até como é que é o desenvolvimento do nosso evento. Muito obrigado de coração e vamos aqui apreciar a sua palestra. Seja bem-vindo. Perfeito. Grato. Jana. Boa noite, vocês me ouvem? Sim. Tá, é que tem uma travinha no meu fone aqui e até hoje eu não costumei a trabalhar com ela. Daí, às vezes eu falo um monte e aí ela tá travada e ninguém me escuta. Mas para dar início aqui aos nossos trabalhos, eu vou passar aqui no chat um formulário que aí vocês preenchem, podem deixar sugestões e coloquem os seus dados, porque quando a gente fechar o segundo ciclo de palestras, a gente vai gerar o certificado de todas as palestras que as pessoas preencherem esse formulário. E depois da palestra do Diego, a gente vai abrir uma sessão de perguntas, né? E aí vocês podem usar o recurso de levantar a mão, e aí eu vou organizando a fila e dando a palavra para as pessoas que levantarem a mão. E se caso alguém se sentir constrangido, não querer perguntar, tiver vergonha, pode escrever a pergunta ali no chat que a gente lê depois para ele também. Esses são os recados que eu tenho que passar e, Diego, é com você. Obrigada. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar compartilhando um pouco dos conhecimentos aqui com vocês. Eu fiz uma breve apresentação, onde eu vou contextualizar um pouquinho do que o professor Max havia comentado, que é o desenvolvimento de aços avançados para a indústria de veículos comerciais. Nesse caso, um desenvolvimento nosso aqui, da Bruning, junto com o SSAB, CBMM e Faculdade de Oulu, na Finlândia. Eu vou compartilhar minha tela, pessoal, vocês só me sinalizem quando vocês conseguirem visualizar. Vocês conseguem visualizar a tela aqui? Positivo. Perfeito. Bom, então, de forma breve, vou contextualizar um pouco sobre o desenvolvimento do aço para estampagem a quente de maior espessura. Então, importante já ressaltar aqui
que o nosso desenvolvimento, a gente foge das tradicionais técnicas de estampagem a quente da indústria automobilística, que utilizam espessuras de no máximo 1,2 milímetros. Nesse caso, no discorrer da minha fala, vocês vão ver que a gente desenvolveu um novo material para atender o segmento de veículos comerciais, muito voltado à questão da eletrificação. Contextualizando, o professor Max já havia comentado, eu sou supervisor de pesquisa e desenvolvimento em engenharia de produtos na empresa Bruning Tecnometal, aonde eu estou quase completando 19 anos de atuação na empresa, iniciei minha carreira como menor aprendiz e, né, já sou doutor em tecnologia dos materiais, com ênfase no processo de soldagem a laser, keyhole, junto ao LAMEF, na URGS, e ao Instituto de Estudos Avançados ligados à Força Aérea Brasileira. Defendi meu doutorado esse ano, onde nós desenvolvemos, junto à Universidade de Oulu e a Niobe Alcon, na Finlândia, esse novo material. Para quem não conhece, aqui é a Bruning, tá? A empresa onde eu atuo, já quase nesses 20 anos de atuação. Nós somos uma empresa familiar, que está localizada no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Ano que vem, em 2022, nós completamos 75 anos de existência. Nós temos um complexo industrial dividido em 2 plantas, com mais de 135 mil metros quadrados. Aqui é o complexo da fábrica 1 e aqui o complexo industrial na fábrica 2. Atualmente, nós contamos com 2.700 colaboradores e a Bruning processa em torno de 5 mil toneladas de aço ao mês. Esses aços, eles variam de espessura, que vão a 0,5 até 63 milímetros de espessura. A Bruning, ela é uma empresa sistemista, nós atuamos em 4 diferentes segmentos. Segmento automotivo, segmento de construção civil, segmento agrícola e segmento rodoviário. Então, os grandes players na indústria de mobilidade, eles são nossos clientes hoje. Então, a gente pode citar em números, né? Eu não coloquei aqui, porque não era o objetivo, né, da minha fala, até para otimizar o tempo, mas a gente tem clientes que vão desde o segmento agrícola, John Deere, GCO, CNH, Valtra, enfim, até Volvo, Scania. Hoje a Bruning, ela é a única fornecedora de tanques de combustível em alumínio. Então, todas as montadoras de caminhões, Volvo, Scania, Mercedes, DAF, Iveco, enfim, elas utilizam tanques de combustível de alumínio que são produzidos aqui na nossa planta. Para quem não conhece Panambi, nós estamos numa cidade de mais ou menos 50 mil habitantes e aproximadamente a 370 quilômetros da capital aqui em Porto Alegre. Somos o 3º polo metal mecânico do Rio Grande do Sul. O que eu preparei para nós aqui? Falar um pouquinho sobre o projeto do desenvolvimento, né, as empresas parceiras, né, um pouco da agenda, o que é o processo de estampagem a quente, o que nos motivou a pesquisar esse projeto, o nosso desafio tecnológico e, por fim, as conclusões. Entrando nas empresas parceiras, esse projeto ele foi patrocinado pela CBMM, onde nós criamos uma nova liga adicionando nióbio e molibdênio. A SSAB, na Suécia, processou esse material junto com as universidades de Tampere e Oulu, na Finlândia, que auxiliaram desde a concepção inicial da liga. E a Bruning atuou como um parceiro no desenvolvimento tecnológico. Então, esses foram os parceiros tecnológicos do projeto. Esse projeto, ele iniciou em 2013, com a cotação de peças para atender a indústria rodoviária, mais especificamente a indústria de caminhões, onde requeriam peças estampadas a quente, com espessuras acima de 3 a 8 milímetros, de 3 até 8 milímetros. Até então, nós não tínhamos materiais que atendessem a esse processo, porque é diferente do processo de estampagem a frio. No processo de estampagem a quente, eu tenho que submeter o material a uma temperatura acima de AC1. Então, a temperatura acima da zona de austenitização, de 727 graus Celsius, para que ocorra a completa transformação de fase.
ferrítico perlítico para 100% austenita e numa prensa com uma ferramenta contendo canais de refrigeração, ocorre a têmpera e conformação simultaneamente. Então, eu saio de uma microestrutura ferrítica perlítica e entro numa microestrutura mudança de fase 100% martensítica. Então, todo o desenvolvimento tecnológico, né, até o evento que foi em outubro, mês passado, aqui um exemplo, né, demonstrativo da linha piloto, é a única linha global para produzir peças de espessuras acima de 3 milímetros para atender o segmento rodoviário. E isso veio, né, a pergunta pode ser, da onde veio a ideia? Do advento da eletrificação, quando nós recebemos as primeiras propostas da Suécia, né? Um cliente que eu não posso citar o nome aqui, onde ele veio com a ideia de produzir caminhões elétricos e o peso das baterias precisavam aliviar pesos das estruturas desses veículos. Então, toda a parte do desenvolvimento tecnológico foi feita em parceria, Bruning, CBMM e SSAB. Nesse trabalho, surgiram até agora 3 teses de doutorado e 5 dissertações de mestrado, fora questões de graduação também, que foi todo o desenvolvimento do novo material e até o processo de estampagem a quente. Então, de 2013 até 2021, que foi o marco, realmente, essa foto ilustra, né, os diretores Bruning e CBMM na nossa planta aqui em Panambi, onde a gente fez a divulgação da linha piloto. Então, a primeira linha global para atender espessuras com acima de 7 milímetros. Como é que funciona, né, as aplicações automotivas? Para quem não conhece, então, dei uma contextualizada inicial. O processo de estampagem a quente, eu tenho um aço na condição inicial, que é ferrítico perlítico. Eu faço a completa austenitização desse material no forno, então ele é aquecido a temperaturas acima de 950 graus Celsius e ocorre a rápida transferência para uma ferramenta contendo canais de refrigeração, ou seja, diferente do processo de estampagem a frio, a matriz e o punção dessa ferramenta, ela contém dutos, contém canais de refrigeração que passa água com determinadas temperaturas. Um dos segredos para que ocorra a completa transformação de fase para uma fase 100% martensítica é o dimensionamento correto aliado com o fluxo da vazão de água nos canais de refrigeração. Isso veio, então, a atender as gerações dos aços martensíticos, que é os HSS, né? A patente, né? Falando um pouquinho da timeline do processo de estampagem a quente, a primeira patente foi depositada em 73, na Suécia. Em 81, aconteceu as primeiras produções em séries desses aços martensíticos. 86, a marca Saab lançou o Saab 9000, que foi o primeiro automóvel, né, a utilizar a estampagem a quente na reforço das portas. Em 2004, o Volkswagen Passat foi o primeiro carro em larga escala a utilizar aços estampados a quentes, todas essas partes vermelhas aqui relacionadas ao cockpit. Em 2006, teve uma variação do processo, uma nova patente, que foi a questão dos Tailored Heat Blanking, ou seja, diferentes propriedades mecânicas no pilar B. Isso foi através do Volkswagen Tiguan, onde nós tínhamos maior ductilidade e uma maior resistência. 2007, novas patentes relacionadas ao Tailor Welding Blank, ou seja, soldar aços martensíticos. E quando eu estou falando em aços martensíticos, para quem é da área de materiais, mecânica, vai entender o que eu vou falar, são aços extremamente frágeis, porque ele tem altíssima resistência. Hoje nós estamos desenvolvendo aços martensíticos com até 2.000 megapascal de resistência. Então, tu imagina a dificuldade que é soldar um material com 2.000 megapascal de resistência com um material com 500 megapascal de resistência. E, até então, existem cerca de 200 linhas de produção em série de aços estampados a quente, quase que na sua totalidade para atender a indústria automobilística. A Bruning, então, ela está se diferenciando, por quê? Porque qual que foi a motivação e o desafio nosso? Visando maior segurança e redução de peso, consequentemente, redução de emissão de CO2,
né, de óxido de carbono, para atender aos requisitos da legislação, muito voltada à eletrificação desses veículos comerciais, comerciais, veículos rodoviários, diferente do que acontece na indústria automobilística, aonde já é conhecido e já se estuda, né, desde a década de 80, a introdução dos aços estampados a quente. A indústria de veículos comerciais estima-se reduções ainda maiores. Por quê? Porque a cada quilo que eu consiga reduzir na estrutura do meu veículo comercial, eu aumento o que eles chamam de payload, ou seja, a capacidade de carga. Com isso, eu melhoro a eficiência do frete, do transporte, e reduções de massa que estão na ordem de 6%. Então, a gente, quando compara um cavalo mecânico que pesa quase 20 toneladas com um carro com 1 tonelada, qualquer quilo que nós consigamos reduzir aqui, em massa, vai se traduzir em maior capacidade de carga para esse veículo comercial e redução na eficiência, melhora da eficiência, do frete, tá? Então, esse foi o nosso desenvolvimento. Com isso, o grande desafio nosso foi o controle do tamanho de grão austenítico, uma vez que eu preciso manter com um tempo de exposição, uma temperatura de 950 graus, um maior tempo de exposição desse aço. Isso, se eu não tivesse a combinação do nióbio e molibdênio para refino de grão microestrutural, ia acontecer o que a gente chama na engenharia de materiais o coalescimento, o crescimento de grãos, e isso prejudica, então, as performances do processo após a estampagem a quente. Então, nós trabalhamos no controle do tamanho de grão austenítico, que é o grão pré-austenítico, a microestrutura da martensita fina e homogênea. Isso está muito aliado à questão da ductilidade e energia de impacto, que aumenta a temperatura de transição dúctil frágil e minimiza as questões do delay cracking, ou seja, a fragilização por hidrogênio. Trabalhamos na questão da soldabilidade, utilizando tanto processos convencionais como os processos mais avançados, que é o caso da solda laser. Esse desenvolvimento, eu sempre brinco quando eu falo, né? Esse desenvolvimento começou em 2013, a liga começou a ser desenvolvida em 2017, entre Bruni, SSAB e CBMM, CBMM como patrocinadora de todo o projeto, na utilização do nióbio, que atuou de forma extremamente significativa, né, para que nós conseguíssemos essas performances do material. E eu sempre brinco, no início do desenvolvimento, junto à faculdade de Oulu, na Finlândia, nós brincamos de alquimista. Ou seja, nós pegamos o aço convencional, 22 manganês boro 5, e adicionávamos pequenas percentuais de nióbio. Fazíamos toda a caracterização do material para ver se ele estava de acordo com as performances. Não conseguimos, adicionávamos um pouquinho mais de nióbio. Depois fomos brincar com nióbio e molibdênio para ter a combinação de um tamanho de grão refinado, pré-austenítico mais fino, isso foi obtido através do elemento químico nióbio, e o aumento da temperabilidade da liga através do molibdênio. Então, isso proporcionou nós poder fabricarmos um material com até 7 milímetros de espessura. O que isso se traduz? Mais à frente eu posso mostrar os exemplos das peças que nós estamos trabalhando hoje, mas isso se traduz em uma redução de massa de até 50% em peso, tá? Peso específico. Ou seja, uma mesma peça feita com o processo de estampagem a frio, hoje, que pesa 10 quilos, eu consigo fazer a mesma peça, porém, com uma resistência 3 vezes maior, porque eu saio de uma resistência de 500 megapascal e salto para 1.500 megapascal, com um peso específico da peça em torno de 5 quilos. Então, eu reduzo 50% a massa desse peso específico. Não vou me adentrar em toda essa questão, mas a gente fez toda a seleção do material, né, adicionando nióbio e molibdênio, fizemos toda a caracterização do processo de estampagem a quente, questão da soldagem preliminar, questão do planejamento do experimento, dureza, tração, fadiga, MEV, EBSD, tamanho de grão pré-austenítico, enfim, e, por fim, a avaliação e divulgação dos resultados para divulgação da linha piloto. Os fatores controláveis e constantes do desenvolvimento, onde nós
estudamos foi o material no estado convencional e o material no estado com adições de nióbio e molibdênio. Os demais fatores foram todos mantidos constantes nesse desenvolvimento, onde eu vou apresentar aqui, especificamente falando do aço martensítico soldado a laser, né? Então, laser autógeno, sem adição de material. Aqui começa a obter dados mais interessantes. Na imagem da esquerda aqui, essa imagem que eu estou com o leitor aqui, a laser, ele aparece a microestrutura do material sem adição de nióbio e molibdênio. Então, a gente vê uma microestrutura com grãos mais grosseiros. E na imagem inferior aqui, nós temos a microestrutura do material com adições de nióbio e molibdênio. Aqui a gente já pode ver que nós temos uma microestrutura mais fina e homogênea. Quando nós comparamos, então, essa... Pessoal, acho que alguém está com o microfone aberto, pegando ruído aqui para mim. É o Rogério. Eu acho que eu já mandei uma mensagem para ele, ele desligou. Obrigado. Então, aqui, nós podemos fazer o primeiro comparativo dessa microscopia óptica e também por MEV, onde nós temos, então, um refino do grão microestrutural, tá? Tanto em microscopia óptica como microscopia eletrônica de varredura. Então, aqui já dá indícios, né, do desenvolvimento desse novo material. Então, aqui começa a ser estruturado toda a performance dessa nova liga, através do ensaio de EBSD, da micrografia, né, de EBSD após o processo de estampagem a quente. Nós temos também na esquerda o tamanho de grão pré-austenítico, que é o pré-austenite grain size, em torno de 6,8 microns para o material sem adição de nióbio e molibdênio e 7,7 microns para o material com adições de nióbio e molibdênio. Praticamente são iguais, né? Porque a gente está falando na casa de 1 micrômetro de diferença, né? Porém, o que nós conseguimos observar aqui é uma microestrutura mais fina e homogênea, quando nós comparamos o material com adições de nióbio e molibdênio após o processo de estampagem a quente. Na questão da caracterização do ensaio de tração, então nós temos um material em torno de 550 megapascal, tanto material com e sem adição de nióbio e molibdênio, tensão de escoamento e tensão máxima, e após o processo de conformação, ou estampagem a quente, essa resistência, né, tanto de tensão de escoamento como tensão máxima, ela salta para em torno de 1.400 megapascal. Consequentemente, nós temos uma redução do nosso alongamento. Obviamente, isso se traduz porque nós estamos mudando a fase do material, saindo de uma fase ferrítico-perlítico para uma fase 100% martensítico, e isso foi comprovado tanto no aço com adições de nióbio e molibdênio, como no aço convencional. No que tange aos aspectos relacionados à inspeção visual da junta soldada após o processo de estampagem a quente, vale ressaltar que nós optamos aqui por fazer 2 passes de solda, uma vez que nós estamos unindo o material com espessura de até 7 milímetros. Então, nós caracterizamos uma região também de interpasse. Todas essas regiões em vermelho foram regiões avaliadas por nós. Então, a zona de fusão, zona termicamente afetada pelo calor, a zona de grão grosseiro, grão fino, a linha azul, que é uma região intermetálica que a gente constatou, tanto no aço convencional, comparando com a performance do material com adições de nióbio e molibdênio. Na caracterização da junta soldada, através da macrografia, né, óptica, né, na zona de fusão do passe 1, é possível, né, observar também na adição do material com nióbio e molibdênio uma microestrutura martensítica mais homogênea, né? Aqui a gente pode ver o fluxo de calor, esse fluxo de calor, né, dos grãos, né, a direção dos grãos, ele segue o fluxo de calor. Isso, obviamente, porque nós estamos falando do processo de soldagem a laser, tá? Então, aqui nós temos, inclusive, percebam que aqui nós temos a magnitude em torno de 1 milímetro, então essa junta soldada, depois fica mais claro nos ensaios de microdureza, ela não tem mais do que 0,5, 0,7 milímetros, não chega nem a ter 1 milímetro de largura, porque eu estou falando de uma soldagem a laser autógena, que era o objetivo desse estudo em específico.
Fizemos também soldagem GMAW, né, MIG-MAG, porém ali a gente tem uma perda de resistência. Nesse caso, a gente quer aumentar cada vez mais a eficiência do nosso material após a união, porque eu estou gastando mais. Hoje, se vocês perguntarem, Tolotti, qual que é o processo mais barato? Ainda é o processo de estampagem a frio, só que quando nós conseguimos aliar a performance de aumento de resistência, durabilidade, a resistência à fadiga, que eu vou comentar um pouco mais à frente dos ensaios, a gente consegue botar novos inputs no desenvolvimento desse material que permitem, então, a utilização do processo de estampagem a quente. Porque hoje, se nós formos comparar o processo de estampagem a frio, convencional, com o processo de estampagem a quente, ele não se paga por si só. Ele é um processo mais caro, porque eu tenho que ter um forno, eu tenho que ter um robô, porque esse robô ele vai manipular o blank, e daí o blank pode ser esses corpos de prova aqui, que estão numa temperatura em torno de 950 graus Celsius, tá? Então, por isso que nós queríamos aumentar a performance da eficiência da junta soldada. Quando nós olhamos os ensaios de EBSD, não sei se todos vocês estão familiarizados com a técnica, mas aqui nós fizemos a reconstrução dos grãos pré-austeníticos, então antes de transformar em martensita. O que ficou nítido aqui é o refinamento microestrutural, ou seja, o nióbio ele atuou de forma significativa para que mesmo em temperaturas acima de 950 graus Celsius, nós conseguimos ter o refinamento da microestrutura. Percebam um exemplo, na imagem aqui destacada em A, essa imagem é superior aqui à esquerda do material convencional, eu tenho o tamanho do grão pré-austenítico, que é os PEGs, em torno de 150 microns. A mesma imagem da zona de fusão aqui, ela me dá no material com adições de nióbio e molibdênio em torno de 10,9 microns. Desculpa, zona de fusão aqui, dupla fusão, eu estou olhando, em torno de 66,2 microns. Ou seja, 3 vezes menor, tá? E o mesmo acontece na zona de fusão do passe 1, né? Por isso que nós temos caracterizado aqui como passe 1 e passe 2, onde no material sem adição de nióbio e molibdênio, nós temos 62 microns, o tamanho de grão pré-austenítico, em comparação com 10,9 microns com adição de nióbio e molibdênio. Isso proporcionou, então, um aumento da resistência do material, que é o objetivo desse estudo, específico relacionando ao delay cracking, que é a fratura retardada, porque a gente tem que lembrar que numa estrutura de um veículo comercial, falando em caminhões, ônibus, em espessuras de até 7 milímetros, como é o nosso desenvolvimento aqui, nós temos o delay cracking, que o hidrogênio, ele entra, vamos falar dessa forma, através do processo de estampagem a quente, ele acaba se expandindo, ele entra como molecular, ele começa a ficar, se casar com novos hidrogênios, né, que estão dispersos na microestrutura do material até se transformar atômico, e isso faz com que eu consiga ter concentradores de tensões e aumentar o delay cracking, que é a fratura retardada. Então, um chassi de um caminhão, um ônibus, ele sempre vai falhar pelo delay cracking, ou seja, pela fratura retardada, que está muito vinculada ao tamanho do grão pré-austenítico que acontece com essa transformação de fase. Então, por isso, o objetivo do material em fazer esse estudo. Isso podemos comprovar na caracterização da junta soldada após o ensaio de tração. Perceba essa região cristalina no centro das amostras, ela é muito maior no material sem adições de nióbio e molibdênio, ou seja, no estado convencional, quando comparado no material com adições de nióbio e molibdênio. Isso aqui faz com que eu tenha uma diminuição das propriedades mecânicas da minha liga, ou da minha junta soldada, né? Falando desse caso. Tanto quando eu avalio o material sem o processo de estampagem a quente, quando eu avalio o material com o processo de estampagem a quente e posterior soldagem, seja ela a laser ou seja ela soldagem convencional MIG-MAG. Então, aqui a gente também conseguiu comprovar o aumento da performance e a utilização, né, tão importante desses dois elementos químicos, né, que combinados eles atuam como refino de grão microestrutural e aumento da temperabilidade do nosso aço. Grande ponto aqui, a gente está comentando
do desenvolvimento que a gente fez o ensaio de fadiga, aonde nós comparamos os materiais, as linhas aqui em azul, elas são do material convencional. Percebam que a inclinação da linha, ela modifica em torno de 40 mil ciclos. Então, aqui eu tenho 10 mil, 20 mil, 30 mil, e quando eu vou em 40 mil ciclos, eu tenho uma modificação do M2, M3 da linha com material condições de nióbio e molibdênio. Isso faz com que eu tenha uma maior performance, como foi comprovada nos ensaios de fadiga, aonde o nosso material, nas linhas tracejadas e esses pontinhos em vermelho, ele obteve uma maior performance com a adição do nióbio e molibdênio. Daí a gente consegue correlacionar os dados da microestrutura, os dados das propriedades mecânicas do material com os dados dos ensaios de fadiga, onde nós conseguimos, na grande totalidade, né, a baixa amplitude de tensão, mais amostras em runout, ou seja, vida infinita. Mesmo lembrando, né, que a gente sabe, os professores devem saber muito melhor do que eu, que não, a AWS, ela diz que não existe, né, um limite de vida infinita para os materiais. Nesse caso, nós limitamos a 1 milhão de ciclos, tá? Então, quando os corpos de prova, todos os corpos de prova que estão destacados nessa região acima de 1 milhão de ciclos, eles estavam em runout, ou seja, vida infinita, tá? E isso foi o objetivo, né, do estudo, comprovando com as características das propriedades, tanto da composição química do nosso aço, tanto aliado com as propriedades mecânicas que nós tivemos tanto após o processo de estampagem a quente, como após o processo de estampagem a quente mais soldagem a laser, nesse caso aqui. Outro dado importante, que foi tema, inclusive, de artigos, né? Nós publicamos artigos internacionais, onde nós conseguimos constatar, né, e comprovar a curva IW, que é o Instituto Internacional de Soldagem. Nós pegamos a curva IW90, que é essa curva em vermelho, tá? Ela é caracterizada por uma juntas soldadas de topo sem adição de material, que era uma soldagem autógena, então por isso que nós comparamos com a curva IW90, e ela nos diz que para ter uma vida em fadiga acima de 1 milhão de ciclos é mais ou menos 90 megapascal de amplitude de tensão. Mas o que nós comprovamos aqui? O importante, quando nós adicionamos o nióbio e molibdênio, nós conseguimos aumentar essa inflexão da curva. Percebam que no início, né, com altas amplitudes de tensão, as curvas dos materiais são praticamente iguais, porém, após um certo nível de tensão, nós temos uma tendência de uma melhor performance do material com a adição de nióbio e molibdênio. Isso foi obtido, inclusive, nessa inflexão, que foi o motivo dos nossos artigos, após 500 mil ciclos, aonde o IW90, né, que é o Instituto Internacional de Soldagem, ele diz que isso acontece lá com 10 milhões de ciclos, ou 10 na 7. No nosso caso, nós conseguimos esse aumento da vida infinita, né, tendência de vida infinita, dos nossos corpos de prova após 500 mil ciclos. É óbvio que para isso aqui nós temos que fazer mais corpos de prova, tá? Aqui foram ensaiados 22 corpos de prova ao total para cada condição, mas a grande maioria dele fazia essa inflexão da curva a partir de 500 mil ciclos, como estão destacados nessas regiões aqui. Lembrando que a linha em preto, ela nos posiciona o material com adição de nióbio e molibdênio. Então, é a linha de sobrevivência, ou seja, 95% dos nossos amostras ensaiadas, das mais de 44, elas estão nessa linha de sobrevivência aqui. Então, a gente já vê uma grande performance aqui. Entrando na questão da conclusão, tá, do nosso trabalho aqui, o que acontece com esse desenvolvimento? Por que esse desenvolvimento ele foi tão importante para nós na Bruning? Por quê? Porque nós aliamos a redução do peso, aumentando a eficiência do veículo, né, dos componentes, tanto do uso extensivo do aço de alta resistência, para um segmento ainda até então não tão explorado assim,
que é o segmento de veículos comerciais, diferente do que eu comentei com vocês, do segmento de veículos automotores para passageiros, que daí as espessuras são limitadas em até 1,2 a 1,4 milímetros de espessura. Aqui nós exploramos uma outra vertente, que são espessuras de até 7 milímetros. A tecnologia de estampagem a quente aqui, que é o Press Hardened Steel, ela cria novas opções para os veículos comerciais e também para os implementos rodoviários, resolvendo problemas conflitantes de resistência e conformação. Ou seja, nós conseguimos garantir uma excelente resistência mecânica aliado ao processo de conformação, como eu apresentei anteriormente, através do refino microestrutural. Isso foi muito pautado com a utilização do nióbio, onde nós conseguimos obter uma microestrutura fina, martensítica e homogênea. Foi comprovada através dos ensaios de microscopia óptica, MEV e EBSD. Nós tivemos uma homogeneidade das propriedades mecânicas, em especial o dobramento. Eu não compartilhei aqui com vocês, mas nós também fizemos ensaios de dobramento, né? Melhoras dadas as propriedades de soldabilidade e fadiga, que eu acabei de comentar com vocês. A gente conseguiu uma performance de até 50% maior em resistência à fadiga quando comparamos o aço com adições de nióbio e molibdênio. Fizemos também ensaios de propriedades de impacto Sharpie e também a curva de transição dúctil frágil. Então, nós aumentamos a temperatura dessa curva de transição dúctil frágil com a utilização do material com nióbio e molibdênio. E agora nós estamos também num trabalho que, inclusive, está sendo tema de doutorado, junto à URGS, do delay cracking, que é a fratura retardada, onde nós conseguimos, na minha tese, comprovar de forma mais simples, né? A gente não se aprofundou tanto no assunto, as trincas induzidas pelo hidrogênio. Porque, como eu comentei com vocês, o desenvolvimento desse novo aço, ele vem com o advento de, imagina nós estampar o material com uma temperatura de 950 graus, numa ferramenta contendo água, contendo canais de refrigeração. Isso realmente condensa. Ou seja, é um campo minado para o hidrogênio entrar na microestrutura do material e acontecer a fratura retardada, que é o que a gente não quer. Então, por isso que agora a gente está se aprofundando junto às montadoras nesse tema em específico. Tá? E a gente comprovou que o nióbio ele atua como trap, ou seja, como armadilhas, ele aprisiona o hidrogênio para que ele não vá no estágio molecular. Atômico, desculpa. E o desenvolvimento tecnológico apresentado, ele permitiu aos nossos designers, projetistas, uma nova alternativa para melhorar a eficiência dos veículos. Citando exemplos, tá? 2 montadoras, grandes montadoras aqui, fizemos um trabalho de reengenharia com essas 2 grandes montadoras aqui, e aonde a gente comprova, então, a redução de massa de até 50% no peso, aumentando a resistência do material em 3 vezes, tá? Então, tanto para essas 2 montadoras, onde permitiu nós sair de uma espessura de material de 9,5 milímetros para 4,5 e uma espessura de 8 para uma espessura de 7, reduzindo de 8 componentes para apenas 1 componente, mantendo a mesma resistência. Aqui eu só comento com vocês, de forma bem breve, um vídeo ilustrativo, tá? Eu não pude divulgar a parte da linha piloto aqui, mas o que acontece aqui? É só para vocês avaliarem como é o funcionamento do processo de estampagem a quente. O robô pega o material, coloca no forno, acontece a completa austenitização, temperatura acima de 950 graus Celsius, ele coloca em uma ferramenta contendo canais de refrigeração, aonde ocorre a têmpera e conformação simultaneamente, tá? Esse é o processo. Então, a diferença, né, do processo de estampagem a frio quando comparado com o processo de estampagem a quente. Então, por isso que nós temos que aliar todos esses requisitos voltados ao projeto, né, de eficiência, redução de massa e tal, porque senão o processo ele realmente não se paga. Porque eu tenho que ter um robô, eu tenho que ter um forno. A complexidade das minhas ferramentas é muito maior quando comparada com o processo de estampagem a frio, uma vez que o ferramental ele é dotado de canais de refrigeração, que naturalmente imputa tu ter um chiller, ou seja, um resfriador de água.
porque uma vez o Blank ele vai estar aquecido a 950 graus Celsius e ele vai entrar em contato com a superfície da nossa ferramenta. Então, tu precisa tirar calor, dezenas de graus Celsius por segundo, para que nós consigamos sair de uma microestrutura 100% ferrítica perlítica, vai para a austenitização e no final temos o objetivo de ter uma microestrutura 100% martensítica. Pessoal, acho que garanti aqui até uns minutinhos antes. A minha ideia, então, era apresentar para vocês esse desenvolvimento, né, que para nós ele foi extremamente importante no contexto, né, da Bruni. Ele eleva o conhecimento da Bruni a um outro patamar, né, permitindo aos nossos, então, projetistas, engenheiros, né, possibilitar a utilização desses aços com maior espessura para atender a esse advento da eletrificação. Uma vez que vocês devem estar cansados de ouvir, né, que nós precisamos reduzir peso da estrutura dos veículos, porque o peso das baterias ele tem que ser compensado. E isso se compensa através do quê? Redução de massa. Outra questão, tecnologia embarcada. Se nós compararmos os caminhões de 10, 20 anos atrás, eles não tinham tantas tecnologias como tem hoje. Tudo isso imputa em peso. GPS, acelerador hoje, né, a Randon, inclusive, lançou o eSisca, o eixo elétrico, para poder aumentar a eficiência das carretas, né, e auxiliar na redução de consumo de energia e eficiência das carretas no que tange, então, a eletrificação também. E tudo isso vem no advento de desenvolver aços avançados de alta resistência que permitam, então, aliar essa melhor eficiência e redução de massa. Esse é o grande desenvolvimento. Pessoal, agradeço a atenção de vocês, né? Eu acho que eu garanti, passei só 2 minutinhos aqui, estava controlando o tempo e fico aberto a questionamentos, dúvidas, né, que vocês tiverem em relação ao nosso desenvolvimento. Obrigado, pessoal. Diego, parabéns aí. Novamente, parabéns, José, aí, porque foi um show, aprendi bastante. Eu sou um simpatizante, fiquei aqui, não tirei o olho da tela e consegui absorver e entender. Eu tenho, como mais curioso, né? Eu tenho as primeiras 3 perguntas. Então, deixa eu fazer. Muito legal, achei fantástico e como é que você aborda, né, as questões e todo mundo acha que carro, nova transformação da mobilidade, elétrico, sistemas embarcados, né, cara? Não tem jeito. Tem algum impacto, algum tipo de mudança diretamente aí em materiais. Então, é muito bom a gente estar totalmente aberto a essas novas considerações. A primeira pergunta é a seguinte, uma pergunta um pouco de leigo, mas eu acho que no meio de vocês. Qual que é a diferença de ensaio e testes que você menciona? Eu captei assim que você falava ensaios, testes. Eu não... será que um é para ambiente controlado, o outro é sob certas condições? O que é caracterizado em ensaio e teste? E qual que é visto pelo cliente final? Ou seja, atende às propriedades, desempenho, não sei. Sim. Quem está em teste? Perfeito. Na verdade, o ensaio, professor Max, eu quis me referir aos ensaios que nós fizemos laboratoriais, tá? Então, antes de nós fazer o desenvolvimento da linha piloto na Bruni, né? Então, a gente fez todo ensaio laboratorial, desenvolvimento da liga, enfim, como eu falei, brincamos de alquimista, adicionando nióbio, pequenos percentuais de nióbio e molibdênio, e os testes que estão sendo feitos, que eu me refiro em teste, mas na verdade poderia ser considerado como ensaio também, ele está sendo desenvolvido com a peça física, ou seja, são testes já de bancadas, tá? Onde nós estamos, então, introduzindo o material após o processo, né, de estampagem a quente, conformação, corte laser, solda, para que possa ser utilizado dentro desses veículos comerciais. Mas, na verdade, a gente poderia contextualizar que eu denominei ensaio como tudo aquilo do laboratório, o teste já, depois que saiu do laboratório, está sendo usado na peça física mesmo.
Excelente, obrigado pela explanação aí, bem interessante. Ficou mais claro. A segunda pergunta que eu quero fazer é o seguinte: por que o tanque de combustível é alumínio? Quais as propriedades do alumínio para ser totalmente utilizado em tanques de combustível? Contra altas temperaturas, deltas de temperaturas, condições climáticas, sei lá. Por que o alumínio é tão extremamente assim, essencial para o tanque de combustível? Na verdade, por um único motivo, por questões de redução de peso, né? Principalmente é isso, né? O alumínio ele vem com a questão de redução de massa, então a gente reduz peso dos veículos e também por uma questão estética hoje, porque se nós fizermos com o aço, eu tenho que fazer o processo de pintura, porque eu tenho que proteger da corrosão do diesel e com o alumínio eu não preciso fazer isso, né? Professor, só me dá um minutinho, pode ser? Pode ser. Interessante, José. Fantástico. E aquilo que ele colocou, né? Você vai colocar um monte de componentes eletrônicos, tu tem que reduzir em algum lugar, né? Porque é algum componente com peso e volume a mais, né? Que vai ocupar. Mas muito interessante. Fantástico. E a outra pergunta... Eu tenho um comentário para fazer aí para a gente provocar o Diego para falar do outro lado do balcão aí, que é o ferramental, né? Interessantíssimo. Nossa. Porque a gente tem o lado do desenvolvimento desse material, como ele falou, né? Que é um material que vai fazer parte da carroceria ou da estrutura, né? Que está com muita limitação ainda de uso no Brasil, são aquelas partes que ele mostrou ali do Passat, outros mercados fora daqui já avançaram muito, né, e a gente está ainda muito restrito ali aquelas questões em que se pensa que vai ter alto impacto e precisa de maior resistência, as espessuras são um pouquinho maiores, né, mas a gente pode avançar um pouquinho mais. Mas siga aí, Max, senão... Ah, não, interessante. Opa, vou fazer outra pergunta aí. Excelente. Com relação ao IPD, você fala aí na Tampere, algumas universidades você tem convênios fora, né? Então, não é uma pergunta indelicada, não, tá? O que eles têm de diferente que nós não temos? Eu estou fazendo uma pergunta assim, mais tranquila. E como é que essa relação, assim, sendo uma universidade internacional, é difícil o processo é mais fácil, mais tranquilo? Só para a gente ver como é que essa transação, assim, de forma bem educada, nada não fica... Claro, não, tranquilo. Na verdade, professor Max, a gente aliou, principalmente quando nós começamos esse desenvolvimento, por que foi feito em universidades no exterior? Principalmente porque, na época, no Brasil, nenhuma usina siderúrgica ela se dispôs a fazer o desenvolvimento junto com a CBMM e Bruni. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, daí a gente fala em usinas aqui, tá? Brasileiras. O segundo ponto foi que as grandes pesquisas relacionadas à estampagem a quente, desenvolvimento de novas ligas, elas estavam sendo feitas junto com a Niobel Tech, que é que é um spin-off lá das universidades de Oulu, aonde nós temos, né, um dos principais pesquisadores com utilização de nióbio no mundo, é o professor, ele foi inclusive meu co-orientador do doutorado, o professor Harding Mohenbeck. Então, ele atuou de forma significativa para o desenvolvimento desse aço. Então, dentro disso, nós conseguimos, então, concentrar em 2 únicos institutos todo o desenvolvimento do material e a SSAB, por ela trabalhar com aços especiais, hardox, enfim, então ela não tem aquela produção muito seriada, assim, de aços, claro que existe, né, não estou dizendo que não tenha, mas ela tem esse viés de trabalhar e desenvolver aços mais especiais. Então, foi nesse o contexto, tá? Não que nós
talvez não consegui, talvez poderíamos, não estou dizendo, desmerecendo, até porque fiz uma Não. também no Brasil, conseguíssemos desenvolver no Brasil, mas eu acho que o tempo seria muito maior. E então, o maior entrave é... Mas mesmo essas as grandes siderúrgicas sendo fornecedoras, para elas não era interesse estratégico também, né? Não. No início do desenvolvimento do projeto, não. Como eu falei, nós aliamos num nicho de mercado, que é o segmento de veículos comerciais, onde requerem espessuras de aços maiores, acima de 3 até 8, 7 milímetros. Na indústria automobilística, isso não é novidade. Se nós formos falar em estampagem a quente, o Brasil hoje ele tem mais de 4 linhas de estampagem a quente. Mas o volume é grande, né? Exatamente. É enorme, isso que não dá para entender. Assim. Exatamente isso aí. Por isso que não era o interesse de atender os veículos comerciais, onde tu tem um volume bem mais restrito. Então, enquanto tu sai de um volume grande de peças de fornecimento, digamos, da coluna do pilar D, que tu fornece para carros, sei lá, 1.500 peças dia, no nosso caso, a gente vai fornecer 7, 10, 20 peças. Entendi. Então não era o interesse por trás. Entendi. Óbvio que há 7 anos atrás, o Brasil não discutia tanto questões de sustentabilidade e eficiência. Hoje já muda, né? Hoje já mudou. Hoje nós temos projetos, inclusive, né? Não posso citar o nome da empresa, mas para desenvolver um caminhão autônomo com aços estampados a quente. Mas é uma empresa europeia. Isso. Então, agora só estende. Mas então, lá fora, eles abraçam um pouco a causa, tipo Olu e Tampere, são finlandesas. Eles têm um mercado grande, eles não fazem essa comparação desse volume que aqui para nós é pequeno e as siderúrgicas não enxergam, talvez não pode se falar com bons olhos, porque é deselegante. Comparado com os tradicionais lá de carros passeios, outros. Lá eles têm uma abordagem diferente ou eles têm um mercado fora maior? Na verdade, é que as grandes montadoras, elas estão na Europa. O head é concentrado na Europa. Se nós formos pegar Volvo, Mercedes-Benz, Scania, são todas empresas que estão alocadas na Europa. Então, por isso do desenvolvimento. Então, quando a Volvo lança, há 2 anos atrás, o caminhão autônomo com redução de massa de até 40%, isso vai chegar no Brasil daqui 7, 8 anos, né? Então, o desenvolvimento, ele nasce na matriz, e eu sempre digo, o Brasil, ele meio que tropicaliza esses desenvolvimentos. Entendi. Bom, fantástico. Eu não vou tomar não, porque agora me surgiram muitas... Fiquei extremamente, para ser sincero, encantado. Ia perguntar do Nióbio, mas alguém vai perguntar, tá? Perfeito. Então eu passo a palavra aí para outros aí. José, fantástico. Legal, obrigado aí, Max. Eu queria puxar uma discussão com o Diego, que é para o outro lado do balcão, digamos, que é do ferramental, né? Então, tem o desenvolvimento desse aço, né, que vai ser lá das colunas, né, e carrocerias, enfim, né? Toda a parte lá de montagem, mas tem a ferramenta que também é feita em aço e também tem um desenvolvimento para fazer isso, né? E aí o Diego falou muito bem aí dos custos, né, que você tem, o processo é mais complexo, né, então você tem que ter energia para aquecer, tem que pensar em resfriar, tem que pensar em controlar tudo isso, e a manipulação vai ficando menos ergonômica, mais arriscada para os operadores, né? Então, você tem que automatizar mais, isso tudo leva a um baita custo, né? Mas o custo dessas ferramentas também aumenta, né? Porque você tem que ter uma tecnologia de materiais justamente por conta do evento de aquecer e resfriar, enfim, né? E esse é o tema... Esses desenvolvimentos é o tema do trabalho de doutorado do Rogério, né, que está aqui na sala assistindo aí, e eu queria ver aí como que, na visão do Diego,
como que ele está vendo, aproveitando também que o Max falou aí de participação no mercado externo e nacional, como que ele vê aí a questão da Bruning nesse desenvolvimento e como que está o volume de importação ou nacional, assim, o que a Bruning consegue captar no mercado nacional, o que precisa importar, se tem essas proporções de volume, porque esse número, ele diz muito sobre a tecnologia que a gente tem na prateleira ou não, né, vendo esse custo da ferramenta. E, pô, Diego, parabéns aí, faltava eu ver essas imagens de PSD que a gente conversou, ficaram muito legais. Depois, se der tempo, eu falo um pouquinho da questão do refino do grão aí, como uma questão didática. Perfeito. Parabéns. Obrigado, professor José. Na verdade, assim, sendo bem sincero, o Brasil não tem, infelizmente, ferramentarias capazes de produzir ferramentas. Se vocês perguntarem, tá, Tolotti, mas como é que vocês fizeram? Nós compramos ferramentas da China. Nós projetamos uma reengenharia junto com algumas montadoras europeias, enviamos o projeto das peças para a China, fizemos toda a validação e buy-off na China. Inclusive, o Brasil existe o ex-tarifário, que eu acredito que não sei se é do conhecimento de todos aqui, mas é um incentivo fiscal para exportação, tá? Ou importação nesse caso, que tu consegue, no momento que não existem, digamos, nesse caso, falando em ferramentarias capazes de produzir ferramentas estampadas a quente no Brasil, tu consegue importar com uma taxa de até 25% menor no custo, que é o ex-tarifário, tá? Então, hoje existe isso. Hoje, se nós formos ver todas as grandes montadoras e quem possui são sistemistas, que é o caso da Bruning, que a Bruning não tem um produto próprio, não tem um produto Bruning, nós fornecemos peças para as grandes montadoras. Elas compram, Benteler, Gestamp, a Etra, elas compram o ferramental de fora. Quase que na sua totalidade, ferramentas da China. Isso que eu ia te pedir para confirmar, quer dizer, esse volume poderia ser considerado hoje 100% importado, pensando 100%. Em estampagem a quente. 100%. Tanto é, professor José, que vou mais além. Não existem quase ferramentarias com expertise, primeiro, em simulação do processo de estampagem a quente e, segundo, com tecnologias para fabricação. Então, se estuda, quando nós começamos, né, para peças pequenas é uma coisa, para peças grandes. Como é que tu vai ter uma broca, sei lá, de 1 metro, 2 metros para fazer um furo? Qual que é a distância do canal de refrigeração em relação à superfície? Qual que é a temperatura da vazão do líquido, da água que vai estar passando na ferramenta? Então, tudo isso existe uma engenharia, ou melhor, uma ferramentaria que precisa ter know-how e conhecimento. Infelizmente, né, eu falo isso porque nós temos uma ferramentaria própria, né, e a Bruning, modéstia à parte, é uma enorme ferramentaria, eu sempre falo isso, a gente produz todas as nossas ferramentas, né, a nossa ferramentaria tem mais de 140 colaboradores, então a gente tem centro de usinagem, 5 eixos, eletrofio, eletroerosão, mas os nossos engenheiros, projetistas, eles não têm conhecimento de como produzir uma ferramenta de estampagem a quente. Quem dirá simular, né, com softwares de simulação, podia citar inúmeros, né, que a gente usa, PumpStamp, Autoform, enfim, essa troca de calor entre o Blank a 950 graus com o canal da refrigeração. Veja aí, né, Max, a importância disso ter sido conferido aí no Rota 2030, né, a gente teve que esperar, acho que 2, 3 rodadas para um projeto de estampagem sair do papel, e mesmo assim foi um projeto de alta escala, de alta massa, né, que nem atende esse mercado, né, foi um projeto em ferro fundido, o primeiro que foi contemplado, né, então faltou um pouquinho de visão aí do pessoal nesse momento, né, quer dizer, se a ideia era nacionalizar, tinha que ter começado por aí, na minha opinião, né, modesta opinião aí, tinha que ter começado por onde é mais crítico, né? Nós até participamos, né, com você, né, professor? Em 2, né, Diego? A frio e a quente, né? A Bruning botou 4 projetos Rota 2030, nenhum foi aprovado. Todos voltados à ferramentaria.
Deixa eu fazer um comentário aqui. Poxa, você tocou num ponto bem interessante. Outro dia eu fiz uma pesquisa, pra você ver como é que eu sou curioso. Os principais países de fermentaria no mundo, a China que lidera, aí tem a Itália, tem a França, uma parte nos Estados Unidos. E lá na Alemanha, nós temos curso de automação de elétrica, e além da gente fazer o fermental, a gente precisa de ter sistemas mecatrônicos de automação para automatizar os processos de fermentaria. Lá na Alemanha, você tem universidades, empresas que são especializadas em automatização do fermental de máquinas e ferramentas. Então, o mercado é interessante. Então, esse corte automotivo é tão saudável, mas aqueles que deveriam estar para escutar umas coisas que você está... tipo assim, é um pouco... com todo respeito, a gente não pode falar nada, mas é desanimador. É extremamente desanimador, porque não tem a capacidade ou a humildade de poder aceitar que, olha, nós estamos muito para trás. E a gente não vai conseguir reduzir esse gap nunca, sem a boa vontade. Então, eu só vou mencionar aqui um ponto. Eu acho que eu vou aproveitar que eu fiquei empolgado. Mas eu dei um curso que eu gastei muito tempo mesmo pesquisando e tal. E eu comecei falando de... Tá aqui, eu acho que eu mencionei, referenciei. E eu falei bastante de máquinas fermentarias, entendeu? Processos e tudo mais. E aqui, eu vou compartilhar só para não falar que é mentira. Como é que eu sou solidário. Aqui. Todos estão vendo minha tela? Eu não consigo ainda, professor. Agora está carregando. Agora ligou. Eu procurei mostrar o básico do básico, porque eu não sou conhecedor. Mas aquela coisa de mostrar, poxa, porque você passava ali no Senai de Cimatec lá da Bahia, você via aquelas máquinas fermentadas, não nesse nível assim, mas automatizadas, importadas. Então eu comecei a falar do básico do ferramental, os CNCs, e tentei, pesquisei bastante a fundo, né? E qual que é a importância dessas máquinas, e daí são só as peças menores, principais, assim, algumas essenciais. E falei, olha, qual que é a diferença? Mas não procurei ainda destacar, mas eu pesquisei bastante, assim, para ver como é que eles detêm um mercado absurdo. É igual eu estava comentando com o Giuseppe. O Giuseppe falou, só tem 8 empresas, 12 empresas no mundo que fazem siderúrgica, que fazem tubulação para gasoduto, né? O siderúrgico, que tem não sei qual que era o equipamento siderúrgico que tinha. Mas só que assim, a gente perde nichos de mercados por faltas estratégicas, e eu falo muito mais, um pouco de humildade e aí todo mundo fala, automação, fazendo não sei o quê. Mas o pessoal não trabalha em prol da automação aonde que precisa, né? Então, a gente fica realmente, infelizmente, sempre atrasado em tudo. Desculpa aí, até eu conseguir expor um pouco, abrir um pouco o meu coração e ser solidário aí ao que vocês... assim, a todos os ouvintes aí que podem ver como é que é fantástico essa área, né? Exato. E é uma área que carece bastante, né, de conhecimento, pessoas, enfim. A gente vê pela Bruni, eu tenho quase 20 anos de empresa, experiência, e os nossos ferramenteiros estão lá, os cabeça branca, sabe? Ninguém quer estar mais trabalhando no chão da fábrica, na fermentaria. Então, isso acaba se perdendo, sabe? Então, por isso que eu digo, são áreas que carecem bastante, por mais que nós aqui no Rio Grande do Sul temos um Senai muito forte, inclusive na nossa região aqui, que é voltado a usinagem, conformação, fabricação, ajuste de ferramentas, mas é uma área que carece bastante também. Interessante. Obrigado mesmo. Vou compartilhar e vou fazer uma... Sim. Vamos tentar solidarizar com todos aí. Perfeito. Eu acompanhei o Giuseppe aí, o esforço, né? E aí a gente teve... eu acho que talvez o adjetivo mais correto, né? Aquela real decepção, né? De gastar energia. Poxa, e olha só, e quem estava por trás eram pessoas líderes do mercado, né? Pô, não era qualquer um, não era qualquer um olheiro, aventureiro que caiu, não era qualquer empresa, né? Então, é isso que eu não consigo entender, como é que as pessoas não enxergavam isso, né? Enfim.
Eu acho que Professor, passar a palavra para o Matheus agora, que tem uma pergunta. Matheus Inácio, né? Porque o nome do meio eu não sei falar, tá bom? Me desculpa, Matheus. Tranquilo, escuto isso bastante. Eu queria perguntar, que você estava comentando sobre software de simulação para processo de estampagem a quente. Uma vez, alguns anos atrás, eu estava pesquisando sobre softwares para simulação do processo de conformação por causa de um projeto que eu estava participando, e eu queria saber a opinião de vocês, se vocês conhecem, sobre a empresa Keyforms, que eles têm algum software de simulação de estampagem e outros processos de conformação e predição de microestrutura de material. Só que, como ela é uma empresa pequena, eu não conheço muito, assim, eu queria saber qual que é a visão de vocês, assim, dessa empresa, ou se vocês acham que o software deles é bom, não sei se já, sei lá. Legal, Matheus. Eu, assim, ó, eu trabalho há bastante tempo já no desenvolvimento, eu não conheço o software, tá? A Bruning hoje, ela tem, digamos assim, grande maioria dos nossos softwares são da Siemens, mas no que tange ao processo, especificamente falando de estampagem a quente, aqui eu não estou puxando a brasa, porque eles são parceiros nossos, obviamente, mas é o que a gente testou e realmente... Porque nós fizemos uma reengenharia, sendo bem sincero, nós, P&D, tivemos trabalhos a nível de mestrado que foram o quê? Chegar as ferramentas da China para o Brasil, desmontar todas elas, catalogar e reprojetar. Reprojetar software CAD, tá? E o software que mais se assimilou da realidade depois, quando nós colocamos o ferramental em linha de produção, foi da Autoform. Tá? Então, a Autoform, ela tem um solver específico para estampagem a quente. Até onde eu conheço, tá? Eles são a maior empresa a nível global para processo de conformação e eles englobam estampagem a quente. Nós, inclusive, é mais a linha, talvez, aqui do professor Giuseppe, enfim. Nós temos uma parceria com o desenvolvedor, que é o Johan Vale, da Holanda, que é o desenvolvedor do Triboform também. Então, que é um software que incorpora o sistema tribológico na conformação também. Então, eu tenho conhecimento e tenho, digamos, propriedade de falar do Autoform. Os demais eu não conheço, tá? Então, estaria sendo até, talvez, meio antiético dizer se um é melhor ou não, mas o Autoform, para nós, foi o que mais se assimilou, porque é o líder de mercado, é o que a gente vem trabalhando já na Bruning há mais de 10 anos, né? Entendi. Valeu, obrigado pela resposta. Na época eu tinha visto o Autoform, só que eles, por ser uma empresa muito grande, eles não são tão acessíveis, né? Essa Keyform aí, eu cheguei a conseguir o contato e pedi para colocar nos computadores lá aqui do campus, mas como ela é uma empresa pequena, eu não sabia se, por exemplo, a confiabilidade do software, digamos assim. Sim. Obrigado pela resposta, deu para dar uma clareada. Sim, perfeito. Que nem eu te falei, Matheus, eu não conheço, tá? Essa empresa, então não teria uma opinião, digamos, formada. Talvez seja muito similar. A Autoform, realmente, ela é caro, é muito caro tu manter uma licença do Autoform, e eles não têm, digamos, muita liberdade, até onde eu conheço, com parceria, porque o desenvolvimento está todo na Europa, né? Entendi. Obrigado pela resposta aí. Agora a gente passa a palavra para o Roger Lima. Olá, boa noite, Diego. Boa noite, Roger. Sou o Roger Lima, sou gerente de negócios da Altair. Acho que você já deve ter algum contato ou recebido algum contato com alguém da Altair. A Altair é uma desenvolvedora de software, né, de soluções para N aplicabilidades, inclusive para a parte de manufatura, processo de manufatura. E eu, em específico, eu fiz a implantação de um software que nós temos em portfólio chamado Inspire Mode, que é direcionado à parte de estampagem, tá? E concorre-se basicamente com 95% das features do Autoform, o Inspire Mode consegue replicar, tá? De forma bem mais fácil, tudo, tá? No processo. E eu queria depois deixar uma licença, propor para você o uso de uma licença trial para você ver, porque os clientes que eram Autoform, que eu tive contato, que viraram,
foi mesmo com a questão de custo, tá? Porque AutoForm, você mesmo sabe, é uma fábula isso daí, cara. Caro. E quem mantém ainda é porque está atrelado a alguma montadora, alguma prestação de serviço. A montadora, a própria montadora exige ter o AutoForm, né? Como especificação requisito do processo, tá? Mas tá aí a minha disposição é para liberar para você aí, para você depois testar aí. Até o Matheus estava questionando aí para colocar em curso aí. Nós temos também para a parte acadêmica, viu, Matheus, que consegue ajudá-los bastante, tá? Perfeito, excelente, com certeza vai ser de grande valia para nós, Roger, se nós pudermos, porque como a Bruni, ela é, assim, ela tem uma enorme expertise já em simulação, né, a gente trabalha com simulação, inclusive nós prestamos serviços, inclusive, para ferramentarias na parte de simulação. Então, nós temos uma expertise muito grande de poder, inclusive, comparar. Hoje, a Bruni, né, o professor Giuseppe sabe, nós temos uma máquina que é dedicada exclusivamente a fazer ensaios de strip down, que é estiramento de chapas, que alimentam, inclusive, o banco de dados do software de simulação, nesse caso específico, falando AutoForm, PumpStump, e tem mais um outro que me fugiu agora, que é o que a gente usa mais. Mas especificamente o AutoForm. Então, a gente consegue até comparar Spring Back, retorno elástico, enfim, todas essas questões, porque a gente já tem trabalhos prévios. Então, para nós vai ser de grande valia, se nós puder estar utilizando, com certeza. Legal, ótimo. Professor Max, não temos perguntas nem mãos levantadas. A palavra é do senhor. Muito obrigado aí mesmo. Oi, Max. Oi, pode falar. Fique à vontade. Não, eu queria, como eu falei, comentar um pouquinho ali. Eu estou esperando, né? Se tiver mais perguntas, eu não vou. Tem que deixar as perguntas agora. Fique à vontade, professor Giuseppe. Não tem mais aqui. Obrigado. Não, eu queria comentar um pouco aí da questão. Primeiro que o Diego é uma pessoa que está na frente do P&D da empresa, né? E terminou o doutorado. Eu conversei com ele sobre o doutorado dele algumas vezes. Isso é muito legal. E aí eu queria mostrar, fazer uma fala aqui para a turma, no sentido de como eu tenho colocado essas questões em sala de aula, né? Que é colocar para os alunos a questão de desafios, né? Então, eles podem ser desafiados aí na parte de tratamentos térmicos, para fazer balanço entre propriedades, que é uma questão importante aí que o Diego mostrou na fala dele, né? Mas a gente tem esse balanço de propriedades não só através disso, mas como pela variação da composição inicial, que é o pano de fundo aí de tudo que ele apresentou, pela adição do nióbio e do molibdênio para esse aço, né? Então, a chave que está por trás disso, na verdade, que é o controle do tamanho do grão, é que essa característica é a característica que consegue aí aliar a questão de resistência mecânica com todos os temores aí que o Diego colocou, que são sempre temas aí para explorar em mestrados, doutorados, trabalhos de conclusão, que é a questão de você pensar que essa peça está na iminência de ficar frágil, né? Então, esse controle é primordial e o nióbio e o molibdênio e, eventualmente, outros elementos são usados aí para esse controle, né? Então, assim, a gente tem esses desafios na parte de tratamento térmico e está faltando aqui um pouco conseguir abrir um espaço aí para lançar esses desafios em termos das variações de composição, mas a gente pretende chegar. Bom, pelo menos eu aqui na parte de disciplina, né, o sistema remoto nos desafiou a isso, né, quer dizer, tirar a questão a questão avaliativa da parte presencial, né, você colocar os alunos aí frente a projetos, né. Então, isso acho que é mais desafiador, mais complexo até de propor, né, porque o entendimento
pode não parecer tão simples, a ferramenta de trabalho também não é tão simples, né? Não estando presente, mas eu acho que é algo que veio para ficar, né? Um pouco do aprendizado nisso, né? Então, eu queria fazer essa fala porque eu acho que muito do que o Diego apresentou tem a ver com essa relação de você estar de frente ali de um problema real e buscar aí uma solução numa base teórica que precisa, inclusive, ser extremamente robusta, né? Tanto é que contou aí com colaboradores de fora, né? O Niobtec, enfim, né? Para ver que tem uma complexidade envolvida aí que é grande, né? Então, eu queria fazer essa fala aí para dizer que é super legal aí estar de frente aí desses casos, e a gente tem muitos outros casos, né, por aí afora no país que são parecidos, mas a massa crítica ainda é pequena. A gente tem que tratar aí de aumentar isso tudo aí, né, e o Diego faz esse papel aí bacana aí, a Bruning também, então é bacana de ver. É isso aí que eu queria comentar. Obrigado. Excelente, Diego, professor. eu vou... Parabéns aí, excelente. Diego, eu vou aproveitar aí, só o gancho agora um pouco pro... eu passei o link aí do Instagram do nosso grupo. A gente tem um projeto no Rota 2030 que envolve ADAS e autônomos. Você mencionou aí, né? Então a gente tem um projeto maior aí e esteja convidado aí para nós. A gente tem que ter um projeto grande que é o quê? A gente tem isso daí, a gente queria depois te apresentar também, já que você mencionou isso. Eu conversei muito, a gente conversa muito com alguns colegas até de fora. Fazer o autônomo, na verdade eu estou pegando as palavras do meu colega que justificou. Meu colega, não é minha. Mas investir no autônomo para veículos pesados, você tem uma economia considerável em todos os segmentos, porque você transporta carga e aí são de altos valores, ou seja, você movimenta aí toda a parte de alimentação, toda a parte de materiais. Então, aí a gente discutiu sobre isso, mas só que o nível de ser autônomo para veículos pesados, a complexidade é muito maior do que veículos comerciais, de passageiros. Então, esteja convidado aí também a nos seguir, que a gente tem esse projeto. Temos envolvido aí a Mercedes, a DAF, e aí eu achei legal você mencionar aí que vocês têm algum outro projeto de veículo autônomo, e então esteja convidado aí para nos conhecer aí também. Claro. Excelente. Eu sempre falo, né, só finalizando aqui, né, a minha fala, nós da Bruning, por nós sermos uma empresa nacional, a gente sempre vem, né, nós somos uma empresa familiar, né, como eu comentei no início, e a gente acredita muito na ciência e no desenvolvimento das pessoas, né. Então, hoje, né, eu à frente do departamento de P&D e engenharia de produto da Bruning, nós temos vários programas com várias parcerias com universidades, né? No último levantamento que aconteceu há 15 dias atrás, que nós apresentamos para o nosso CEO, a Bruning, ela está co-orientando ou patrocinando mais de 27 alunos a nível de mestrado, doutorado e graduação. Então, assim, nas diferentes áreas do conhecimento. Então, a gente tem projetos, um exemplo. Eu estou à frente de projetos na Bruning com alunos de mestrado e doutorado com o pessoal da UFSM aqui em Santa Maria, né, que é mais próximo da nossa região, com a professora Luciane Canha, na área de eficiência elétrica, de energias, painéis solares. Então, a Bruning também tem linhas de sustentabilidade. Temos mestrados na área de reuso d'água, de uso de membranas de ultrafiltração. Então, a gente não se limita só na parte metal-mecânica. E daí entra, claro, metal-mecânica é o nosso grande chão, conformação, materiais, solda, usinagem e tal, mas em outros mestrados também. Então, a gente tem esse viés, né? Eu já tinha comentado isso com o professor Giuseppe, e por nós sermos uma empresa 100% de capital nacional, nós precisamos ser competitivos e nos reinventar. Então,
essa interação, o professor Giuseppe já foi, inclusive, nosso palestrante, né, nos encontros tecnológicos das engenharias, que é muito similar ao que eu estou fazendo hoje, né, aqui com vocês, professores, que a gente convida realmente ali dar insights para que os alunos, ou sejam funcionários Bruni ou instiguem as pessoas a fazer mestrado, doutorado, graduação, enfim, e a Bruni acaba patrocinando também esses funcionários ou alunos que sejam de universidades. Eu acho que esse é um grande papel nosso e principalmente meu, à frente do departamento de P&D da Bruni, que eu sempre falo, nós precisamos fomentar uma ciência de alta qualidade, mas que tenha um direcionamento para resolver os problemas da sociedade também. Então, a gente, não estou dizendo que a ciência básica não é importante para a Bruni, claro que sim, mas eu preciso fomentar cada vez mais uma ciência aplicada dentro da empresa. Então, a gente acaba, dentro do nosso Technology Roadmap de inovação, nós terceirizamos a ciência básica para os ICTs e pegamos a ciência aplicada para fazer na Bruni, que é um dos exemplos, é esse que eu acabei de apresentar, que é o desenvolvimento, que saiu desde a básica, mas daí ou Lutem, Perry, enfim, SSAB, Bruni, mas com uma aplicação de um viés comercial também, porque, obviamente, no final do dia, eu preciso apresentar recursos financeiros, né? Senão o nosso P&D não se mantém na Bruni também. Então, esse alinhamento a gente acaba fazendo e já tem uma grande expertise, né? Desse alinhamento também. Inclusive, somos benchmarks, porque a Bruni já vem desde 2012 utilizando incentivos fiscais. Como é que a Bruni mantém 27 pesquisadores? Nós utilizamos Lei do Bem, enfim, projetos da FINEP, então a gente já tem essa expertise para poder fomentar mais essa ciência também dentro das universidades. Então, parabéns aí. Obrigado pela boa colocação, né? Isso daí esclarece bem. Realmente, assim, tendo P&D é uma forma de diferenciação, assim, de concorrentes, de parceiros, para você poder prover o melhor, né, para a sociedade, para o desenvolvimento social e econômico. É esse que é o nosso viés no final das contas. E aí Perfeito. você poder impactar no seu ecossistema. De forma indireta, você impacta na melhoria em todos os aspectos envolvidos, né, no seu entorno. Parabéns aí. Novamente, obrigado, né? Fico muito agradecido. Foi simplesmente excelente. Já falei com o José que o meu sonho é ter alguém de lubrificação para veículo elétrico. Vamos arrumar aí, Marcos, daqui a pouco. Eu cismei, eu falei, eu preciso de ter alguém para falar, porque todo mundo fala na máquina elétrica, mas eu quero. Você ainda tem equipamento, você tem peças mecânicas, você tem atrito, tribologia. E eu tô com isso na cabeça que eu quero aprender mais. Perfeito. Mas, enfim, obrigado, muito obrigado mesmo de coração. Esteja convidado. Depois eu acho que, através do Giuseppe, eu vou compartilhar contigo o que a gente tem, tá? Porque o Giuseppe é a interface. Obrigado, Laércio. Sempre você prestigiando a gente. Um abraço. E eu queria que todos pudessem abrir aí a câmera para a gente tirar uma foto. Se pudessem. Opa! Olá, Moacir. Satisfação. Ô, Roger. Grande, doutor Roger. Helder. Obrigado aí. E aí a gente ia aparecer aí. Conseguiu, Jana? Mas muito obrigado novamente. Eu não tenho palavras. Eu vou parar a minha gravação. E você autoriza a disponibilizar essa gravação?